A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. E aí, gente, todos bem? Estamos nós aqui para mais um vídeo do canal Inspire-se. E eu tenho certeza absoluta que vocês estão aí preparados para ouvir coisas boas, né? Que Jesus sempre, o Evangelho sempre nos traz coisas boas. E hoje, na verdade, eu quero trazer um tema, né? Vamos começar a falar de algumas situações do dia a dia, do mundo, do que tem acontecido. E eu quero trazer para vocês essa triste realidade da situação do Afeganistão, né? Nós temos ouvido e visto muitas notícias de pessoas querendo fugir do país por causa do Talibã, e ao mesmo tempo nós estamos sentindo que haverá uma perseguição religiosa, né? Então tem muitos missionários cristãos lá no Afeganistão que estão pedindo oração por aquele país, estão pedindo ajuda para que possamos estar orando, para que não haja essa perseguição, porque nós sabemos que toda perseguição religiosa, ela culmina em massacre, né? Infelizmente. Principalmente da parte do Islã, né? O islamismo ele é muito radical. Então nós temos que entender que as nossas orações, elas verdadeiramente elas vão alcançar de alguma forma pessoas que vivem realmente para Jesus Cristo. Porque nós temos que entender que há um propósito de Deus na vida de pessoas. E qual é esse propósito? O propósito é, mesmo que nos momentos mais difíceis, conseguir olhar para a luz que dissipa toda a treva, que é Jesus Cristo. E aí você pode estar falando assim, mas no que a minha oração vai ajudar? Jesus, quando ele falou para que nós amássemos o nosso próximo como ele nos amou, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que este amor ele é retribuído às pessoas através de oração. Tanto é que quando a palavra também fala que a oração de um justo, ela faz muito nos seus efeitos, sim, e faz. Por quê? Porque se eu e você entendemos que Jesus é o caminho, verdade e vida, então nós temos certeza absoluta de que quando nós oramos, e como Jesus nos ensinou lá em João 15,16, que ele fala, tudo o que pedires em meu nome, Deus o Pai vos concederá. Então nós temos que orar e pedir a Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, para que as pessoas sejam salvas, para que as pessoas sejam blindadas pelo Espírito Santo, para que não sejam perseguidas de forma ferrenha, né? Nós estamos acompanhando as notícias aí dessa saída dos estrangeiros e de muitos afegãos, né, que não querem viver à mercê do governo talibã. E é muito complicado, né? O mundo, quando nós olhamos o mundo hoje, nós vemos que realmente o mundo ele está totalmente entregue ao diabo, né? O diabo está tomando conta da humanidade, entrando nas famílias, entrando pela vida das pessoas, mudando o rumo da vida de pessoas. E infelizmente muitas vezes nós temos que ficar sentados ou ajoelhados, orando, clamando para que a pessoa deixe uma escolha ruim e olhe para a mensagem da cruz, que é Jesus Cristo. O duro é que eu sempre falo para minha esposa o seguinte, né? Quando eu e minha esposa estamos conversando, ou então quando eu falo com outras pessoas, eu sempre gosto de deixar bem claro assim, ó. Todos nós fazemos escolhas. Escolhas boas, escolhas ruins. Nós que conhecemos Jesus Cristo, nós temos que ter em mente que temos que fazer escolhas boas. Quais são as escolhas boas? Aquelas que nos levam ao caminho, verdade e vida de Jesus Cristo. Aqui nos levam a vida de sermos menos falhos e menos pecadores. Só que outros escolhem um caminho totalmente diferente. E, enfim, em meio a tudo isso, nós podemos dizer que hoje o foco das nossas orações tem que ser o povo do Afeganistão. Infelizmente, foram 20 anos dos americanos ali dando proteção àquela população e de repente do nada foi tirado toda a tropa americana, todos os soldados americanos foram retirados,
deixando toda a população à mercê dos talibãs, né, que a gente enquadra o Talibã como uma organização terrorista. E infelizmente temos visto essas cenas deploráveis lá, cenas tristes. Então eu creio profundamente que hoje nós temos que exercer aquilo que está escrito no Evangelho. Orar, né? Orar, buscar, pedir ao Senhor que irmãos lá do outro lado do mundo lá possam ser salvos, né? Inclusive nós vimos aquelas cenas horríveis, né, de pessoas que se penduraram no trem de pouso dos aviões americanos e acabaram caindo daquela altitude após o avião ter decolado. E é muito triste, né? E justamente por isso eu quero trazer um texto que está aqui em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que é a perseguição por causa do Evangelho. Inclusive eu trouxe esse tema há pouco tempo atrás, mas eu quero ler esse trecho para nós entendermos o que tem acontecido lá, né? A perseguição religiosa contra os cristãos, principalmente, ela já é fruto daquilo que o diabo quer que aconteça mesmo. Está escrito assim, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, vou ler do versículo 19 até do 13 até o 16. Vou ler do 13 até o 16. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus, é que, ao receberem a palavra a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram, não como palavra humana, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual está amando eficazmente em vocês os que creem. Tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judéia e que estão em Cristo Jesus, porque também vocês sofreram da parte dos seus patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram. Não agradam a Deus e são adversários de todos, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. Aqui, quando a gente lê sobre essa perseguição, Paulo está falando da perseguição dos judeus, naquele momento aos cristãos. E essa ira que fala aqui no finalzinho não é a ira de Deus, é a ira do próprio ser humano, tá? Também gosto de deixar bem claro isso, para calar esses falsos profetas e pregadores que dizem que Deus ele tem uma ira sobre os que não o obedecem. E não é verdade, porque Deus é um Deus de amor, Deus o Pai é um Deus de amor. Enfim, e hoje nós vemos que essa perseguição que os judeus praticavam contra os cristãos, nós vemos no mundo hoje várias doutrinas religiosas perseguindo aqueles que não crente, porque crente até o diabo é. Os cristãos, aqueles que amam Jesus Cristo, aqueles que entenderam a mensagem da cruz. A perseguição contra os cristãos verdadeiros é terrível, terrível. Amém? Então, e hoje eu quero encerrar esse vídeo com a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Dando graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu sei que de alguma forma o Espírito Santo já está ali naquele país, operando na vida daqueles que já estão saindo de lá e indo rumo à Europa através dos aviões militares europeus e americanos que estão levando refugiados. E que vários cristãos estejam no meio desse povo. E aqueles que ficarem por amor a Jesus, por amor a almas que ali ficarem, que também sejam blindados pelo Espírito Santo. Amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal,
porque teu é o reino, o poder e a glória, Senhor, para todos sempre. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Então fica aí essa mensagem. Os próximos vídeos, o vídeo de quinta-feira, agora todo o vídeo nós vamos abordar alguns temas, vamos levantar alguns temas e colocar aqui mediante aquilo que o Evangelho fala, para que as pessoas possam tirar dúvidas. Eu acho muito importante isso. Temas do dia a dia, do cotidiano, da vida do ser humano, da nossa vida, porque afinal de contas nós estamos inseridos na humanidade, né? Estamos vivendo dentro da humanidade e vivemos à mercê de tantas coisas. Amém? E é isso, gente. Deus abençoe a todos, graça e paz. Uma ótima noite de terça-feira. Quinta-feira estamos de volta aqui. Fica ligado aí. E o texto que nós trouxemos aqui, esse textinho que eu trouxe no final é Primeira Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 13 até o 16. Amém? E é isso, gente. Deus abençoe a todos, graça e paz e valeu. Até mais.